A pedido de muitos, nessa semana a gente vai estar colocando algumas aulinhas aqui sobre nutrição esportiva, nutrição aplicada a alguns esportes específicos. Todas essas aulas estão disponíveis, completas, no nosso hall de membros. E se você quiser ter acesso a todas as aulas, apoiar nosso projeto, apoiar nosso canal, então basta clicar no botãozinho abaixo que você já vai ser direcionado para a nossa página de membros. Dessa forma você vai acabar nos ajudando a crescer cada vez mais e ao mesmo tempo nos permitir criar mais de um vídeo por semana, que realmente está sendo um desafio para nós e a gente só consegue produzir um vídeo no máximo por semana, porque eu acabo fazendo tudo por aqui e eu não vivo só do YouTube, gente. Eu também tenho meu trabalho, eu também sou nutricionista, eu também dou aula na faculdade, eu também faço cursos, então fica complicado unir todas essas coisas aqui durante a semana para vocês. Mas então é isso, o recado que eu tenho dado para vocês. Tenha uma boa aula, qualquer dúvida a gente está à disposição. Um grande abraço a todos e bons estudos. Muito bem, pessoal. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre futebol americano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Dada, o Rafael, por me ajudar a fazer esse vídeo, por me ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o futebol americano, sobre algumas regras aqui. Ele enviou alguns conteúdos para mim que foram de ótimo proveito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse esporte tão disseminado na América do Norte hoje. E, gente, o futebol americano ele tem diversas posições, os atletas eles treinam de formas diferentes. Então eu gosto muito desse esporte porque cada biotipo se enquadra em uma posição diferente. E é um esporte muito difundido. Na América do Norte ele é muito famoso, as pessoas curtem muito futebol americano lá e a gente vai entender um pouquinho sobre como funciona. Mas antes de tudo, vocês precisam entender uma coisa, pessoal. Afinal, como funciona o futebol americano? Então vocês vão aprender nesse vídeo não somente nutrição no futebol americano, mas as regras básicas também sobre a funcionalidade no jogo, beleza? Porque isso é muito importante. Tá legal? Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, pessoal, quando a gente fala em futebol americano, estamos falando de um campo, tá bom? Que é jogado de 100 jardas. Então, se a gente pegar dessa distância daqui para essa distância para cá, a gente tem 100 jardas. Então, a gente está falando que se cada jarda representa mais ou menos 0,91 metros, ou seja, quase 1 metro, então a gente está falando de um espaço de 91 metros mais ou menos aqui. Tá? 91,44 metros de cá para cá. A largura já é de 53 jardas, tá? Ou seja, de 49 metros. Então, a largura desse campo de 49 metros. Alguns que vão dizer que, na verdade, se vocês forem ler, que o campo tem 120 metros, ou melhor, 120 jardas ou 109 metros. Mas eles não estão errados, é porque está envolvendo essa área do fundo aqui, que é uma área que os jogadores, pelo menos a princípio de jogo, eles não têm acesso. A área que mais jogada é aqui. Essa aqui é a end zone. E vocês vão entender mais ou menos o que é isso, beleza? Então, é uma distância de 100 jardas, porém, quando a gente fala em 120 jardas, está envolvendo a end zone. Se vocês perceberem, cada jarda, pessoal, está marcada pontualmente aqui, ó, tá vendo? Cada jarda, o campo está marcando aqui certinho. Então, a gente tem uma marcação grande aqui de 5 em 5 jardas, ou seja, em múltiplos de 5 são essas linhas maiores. E quando a gente vê aqui os múltiplos de 10, eles estão anotados no chão, tá bom? Isso, de fato, é bastante importante. Bom, beleza. Entendido isso, também sabemos que são 2 times de 11 jogadores de cada lado, tá? Isso é importante. Porém, se a gente falar no total do elenco de jogadores, a gente tem 53 jogadores. E esses jogadores eles são divididos em vários times, tá? O time de ataque, o time de defesa e os times especiais. E aqui você me fala, nossa, mas tem um time só para o ataque, um time só para a defesa e um time especial? Lembra, pessoal, que no beisebol, por exemplo, tem uma hora que o time defende e tem uma hora que fica um rebatedor. Tem um time de ataque e tem um time de defesa. Eles ficam alternando entre o jogo. É exatamente isso que acontece também quando a gente fala no futebol americano. Existem times específicos aqui. E a gente pode dividir entre essas 3 vertentes. Vale lembrar, pessoal, que as substituições no futebol americano elas são ilimitadas. Então, se o técnico quiser tirar os 11 jogadores e trocar o elenco de ataque por um elenco de defesa, ele pode fazer isso. Ele pode mexer nesses squads facilmente. Beleza? Isso é importante a gente saber. Bom, o jogo começa quando, Ivo? O futebol americano, ele começa que nem o futebol tradicional. Você tira na sorte qual time vai ter a posse de bola e daí você vai fazer finalmente um chute inicial. Então, o que acontece?
quando o time vence a posse de bola, no início do jogo, tá bom? Tirou a moedinha, ela venceu a posse de bola, vai acontecer de existir um chute. O time adversário que perdeu a posse de bola vai ter que entregar a bola para o time que ganhou a posse de bola. Então o que acontece é o seguinte: existe, portanto, um chutador, um kicker aqui. Esse cara vai chutar essa bola para cá, dando a posse de bola para o time que venceu ali no par ou ímpar ou na moedinha, tá bom? Quando esse cara aqui, que é o retornador, ou chamado returner, esse cara que vai pegar a bola, ele conseguir a posse de bola, o que vai acontecer com ele? Bom, primeiro de tudo, esses caras aqui, eles vão querer avançar para impedir com que ele pegue a bola e realmente comece as jogadas. Então esses caras vão defender essa área. O que vai acontecer, na verdade, é que ele vai avançar. E a gente vai ver que o futebol americano ele se trata exatamente disso, de um jogo onde existe uma disputa de território. Ou seja, eu quero conquistar o território do meu inimigo aqui, eu quero penetrar nesse território. Quanto mais eu penetrar no território do inimigo, mais eu vou conseguir pontuar. Então o que acontece? Quando esse cara pegar a bola, ele vai avançar, ele tem essa opção de avançar até ele ser realmente derrubado, e aí o jogo continua. Ou ele pode simplesmente fazer uma jogada mais conservadora e ajoelhar, como se fosse se entregar, tá bom? Vamos dizer assim. Essa decisão depende bastante do jogador. Se ele vê, por exemplo, que o time vai ser bem bloqueado, ele faz essa decisão. Aí você fala, nossa, mas daí o que muda na vida dele fazer isso? Quando ele agacha, a próxima jogada dele, que eles vão ter jogadas de ataque a partir daí, ela vai continuar a partir das 25 jardas, um ataque de linha de 25 jardas. Então acaba sendo, na verdade, uma jogada conservadora que já garante um pequeno avanço ali no time. E calma aí, se você não estiver entendendo ainda, eu vou explicar passo por passo. Mas, primeiramente, você precisa entender o seguinte: no começo do jogo acontece isso. Um cara vai chutar a bola, essa bola vai chegar num outro cara que se chama retornador. Beleza? É isso que vai acontecer. Bom, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é um time, por exemplo, aqui a gente tem um time de ataque, é levar até a end zone aqui. Quando é levado a bola até a end zone, esse é o famoso touchdown. Então, o touchdown é exatamente isso, é você conduzir a bola até a end zone. Quando você faz e performa o touchdown, você tem 6 pontos. Aí você fala, nossa, mas como que eu faço esse touchdown? É só pegar e sair correndo sem ninguém me derrubar? Tem várias formas de fazer isso, na verdade. Bom, pode ser simplesmente, eu coloquei vários exemplos para vocês, tá? Ou então o touchdown vale 6 pontos. Pode ser simplesmente você conduzir a bola até a end zone, beleza? Assim como vocês começam a observar aqui que está acontecendo, então o jogador ele brigou um pouquinho, mas conseguiu atingir a end zone. Aqui também aconteceu a mesma coisa, ele conseguiu atingir a end zone também. Eu acho que essas duas imagens estão iguais, estão exatamente iguais. Era para ser diferente, mas enfim, erros técnicos. Essa aqui que é diferente realmente é um outro exemplo de touchdown, porque veja que o jogador ele recebe a bola quando ele está dentro da end zone. Ele não precisa necessariamente ultrapassar a end zone com a bola em mão. Ele pode simplesmente correr até a end zone e receber a bola e pegar a bola na end zone, beleza? Essas são as duas formas de marcar. Quando isso acontece, tá bom? Quando o touchdown acontece, existem duas opções de jogo, de continuidade de jogo. Ou o ponto extra por chute, que se chama extra point, ou seja, o time que está atacando fez o touchdown, fez os 6 pontos, e aí ele vai dar um chute para acertar nessa trave aqui, tá bom? Nesse Y, e se ele acertar, ele vai ganhar mais um ponto. Isso lá da linha de 15 jardas. Então ele está aqui marcando a linha de 15 jardas, ele vai performar o chute e vai ter que mirar. Então vai vir um chutador, um kicker aqui, vai arriscar um chute para o gol. Ou eles podem também optar por começar aqui, dar um pouco mais próximo. Então vamos supor que é um minigame, eles não vão voltar a 100 jardas do campo, eles vão começar logo na base inimiga aqui e tentar um mini touchdown, ou seja, um touchdown mais curto, que vai aqui valer 2 pontos. Ou seja, eles vão permanecer aqui e tentar avançar essa quantidade de jardas para marcar 2 pontos. Essa aqui, obviamente, é uma jogada mais conservadora, porque o cara ele vai chutar a bola e acertou.
Aqui vai depender de toda a defesa do outro time, de toda a estratégia de ataque, se o time realmente tiver um ataque desprivilegiado, se eles precisam arriscar pontos nessa hora, se o jogo estiver acabando, e aí por aí vai, beleza? Mas quando o time faz touchdown, existem essas duas oportunidades que eles podem seguir, esses caminhos, tá bom? Então o andamento do jogo vai acontecendo da seguinte forma, com os downs, com as quedas, beleza? Isso acontece quando o jogador perde a posse de bola dele, quando ele é derrubado, por exemplo. Então, acontece que tem um time de ataque e um time de defesa. O time de ataque ele vai progredindo aos poucos na direção da end zone, que é isso aqui. Quando se inicia a partida, o recebedor, então, tá? Ele pode receber a bola de um quarterback. Vocês já viram isso, por exemplo, acontecer? Um cara que ele passa a bola por baixo das pernas. Muito bem, esse cara ele vai passar a bola para um cara chamado quarterback. Eu vou explicar cada posição para vocês daqui a pouco, mas esse quarterback ele pode fazer um passe direto para um outro jogador ou então fazer um passe para o running back que está logo atrás dele, que vai fazer o papel de correr um pouco, percorrer o campo e fazer um passe mais para frente, tá? O ataque, é importante salientar isso. Todo ataque no futebol americano ele precisa avançar 10 jardas. Cada time tem 4 jogadas. Então, se o meu time está fazendo um ataque, ele vai ter 4 jogadas para tentar progredir isso aqui, ó, as 10 jardas. Se ele conseguir, em 4 lances, progredir 10 jardas, ele vai continuar progredindo, beleza? Caso ele não progrida, a posse de bola vai para outro time. Perdeu a chance, tá? Então, assim, o ataque precisa avançar 10 jardas, isso em 4 jogadas, para que ele possa manter a sua posse de bola. E aí ele vai conquistando o território inimigo e avançando para a end zone do time adversário. Bom, essas 10 primeiras jardas que ele percorre são chamadas de first down, tá bom? Ou a primeira descida. E ele vai fazendo isso, é a primeira descida, segunda descida, terceira descida, e por aí vai. Bom, se o ataque não tiver sucesso, ele passa a bola para o outro lado. E nesse caso, o time adversário ele vai continuar da onde a última jogada parou. Só que geralmente os times não esperam isso acontecer, porque senão o outro time já começa bastante privilegiado. Então, quando chega na terceira jogada, eles não conseguiram cumprir. Na quarta jogada, que seria a última, eles arriscam um chute. Esse chute aqui é chamado de punch. E ele acontece geralmente nessa quarta tentativa. E esse chute serve para devolver o ataque para a equipe inimiga. Só que daí, como você vai chutar lá para o outro lado do campo, você deixa eles mais desfavorecidos de posição. Então eles vão pegar a bola aqui, tá? Só que daí eles vão avançar e vão ser barrados logo antes, beleza? Isso é importante, porque nesse caso, se o outro time que estiver atacando perder a posse de bola aqui, o time adversário vai começar logo daqui. É desvantajoso para eles, beleza? Então é assim que funciona o futebol americano. Então, ao devolver também a bola para o outro time na terceira jogada, o time também pode arriscar um chute no gol, que se chama um field goal. Esse chute no Y também. Só que lembrando que não é tão simples assim chutar nesse gol aqui, pessoal. Acontece que se ele errar o lance, o time corre um grande risco. Se eles errarem, o time adversário começa exatamente de onde o chute parou, de onde o chute foi tentado, e tem um recuo para se fazer o chute, então o outro time, se eles errarem um chute, começa bastante privilegiado. Beleza? Então, é basicamente isso. Tem um time de ataque, um time de defesa, e eles vão tentando progredir, conquistando a base do time adversário, fazendo ali as marcações de 10 em 10 jardas, pelo menos, né, nas 4 jogadas. Bom, então, esse aqui, né, é o chutinho, o field goal. O field goal, pessoal, é essa forma de pontuar, então, quando você resolve performar um chute nesse Y aqui. Bom, lembrando que o field goal ele também pode ser arriscado em outros momentos, a não ser, não precisa ser necessariamente perto daqui, só que tem aquele risco que eu falei para vocês de perder a posse de bola e o outro time começar muito bem. Bom, cada field goal performado que acertou vai valer 3 pontos, beleza? E aí a gente tem uma outra forma de performar também de pontos que seria o safety, que é menos comum, tá bom? Não é tão comum esse safety aqui. O que é o safety? O time aqui está atacando para esse lado, correto? O que aconteceu? O safety acontece quando um jogador de ataque ele é derrubado dentro da sua própria endzone. Então ele está tão para trás, ele nem avançou tanto a endzone inimiga, ele está tão perto da dele que ele acaba recuando a sua própria endzone e é derrubado, que nem acontece aqui, ó, tá vendo? Ele foi fazer o passe
o quarterback foi fazer o passe e daí o jogador evitou com que isso aconteça dentro da própria endzone. Isso aqui é um safety e isso dá 2 pontos, beleza? Então, é algo que também é uma forma de se pontuar no futebol americano. Aí a gente tem outra forma de pontuar também, que é caso exista a interceptação, ou seja, quando o jogador de defesa acaba capturando a bola, que é arremessada pelo próprio quarterback da equipe adversário, no caso, que está atacando. Então, o quarterback arremessou, fez o passe, mas esse passe foi interceptado. Se esse cara interceptar o passe e levar para a end zone e marcar o ponto, isso é chamado de pick six, beleza? Bom, e aí ele faz o touchdown, obviamente. Ou seja, isso é uma jogada de interceptação que acaba retornando para touchdown. Aí a gente tem o fumble. Fumble também é uma outra jogada que poderia ser pontuada. O que acontece? Se um jogador de ataque tem a posse de bola, deixa cair dos braços por um descuido, por exemplo, ou por um tackle, ou seja, se ele for derrubado, isso é chamado de um fumble, tá? Então, quando a bola cai nas mãos de quem tinha posse, ela ainda é uma bola viva, tá bom? Isso é importante. Se o time A, por exemplo, recuperar a bola, a posse é do time A, que vai mandar o ataque do ponto que o jogador que se recuperou a bola foi derrubado. E assim como na interceptação, o jogador de defesa que recuperar a bola, ele pode simplesmente correr até a endzone e anotar um touchdown para o time, tá bom? Se caso ninguém derrube ele e recupere a posse de bola. Então, esse fumble ele pode resultar num touchdown. É o exemplo que vocês estão vendo aqui. O time vai perder a posse de bola aqui, e aí o time de defesa vai e vai performar, vai resultar ali num touchdown. Beleza? É isso. Bom, gente, aí a gente tem que entender também o tempo que dura o futebol americano. O futebol americano ele tem 4 tempos, basicamente. 4 tempos de 15 minutos. Cada tempo tem um intervalo aqui de 2 minutos. O segundo intervalo é o intervalo mais longo, ele dura 12 minutos entre o segundo e o terceiro tempo, bem na metade do jogo. É bem parecido com o basquete, se vocês forem prestar bastante atenção nos tempos, nos intervalos e quando chega na metade do jogo um intervalo maior. Legal? Então, basicamente é isso. Bom, e aí as posições do futebol americano. E aí é importante a gente entender, porque é o seguinte, tem muitas posições, tem várias formações também, mas a gente tem que esclarecer aqui sobre cada uma dessas posições. Vocês vão ver que existe uma diferença de peso entre essas posições, uma diferença de muita coisa, mas primeiramente vamos entender o que cada um faz. Então, a gente tem um time de ataque, um time de defesa, correto? Lembra que eu falei isso para vocês? Vamos começar a ver então o time de ataque. Vamos pensar no ataque. Primeiro jogador, quarterback. Quarterback, como vocês podem ver aqui, imagem. Vocês conhecem esse cara aqui? Chamado Tom Brady. É um dos jogadores mais famosos que a gente tem no futebol americano, um dos mais bem pagos também. E o quarterback é chamado de QB, pela essa sigla aqui. Como vocês podem ver nessa imagem, o QB fica bem aqui. Ele vai receber desse cara aqui, tá bom? E vai jogar a bola para ele e aí vai dar início à jogada especificamente. Bom, o quarterback, pessoal, ele é como se fosse o armador do basquete. Ele é o arquiteto da jogada. Ele vai ter a visão de jogo, ele vai fazer o passe. Então, o treinador tem que estar bem alinhado com ele para como que vai realizar, performar esse passe, para fazer as estratégias, para dominar o território do adversário. Ou seja, um jogador bastante importante que tem que ter bastante visão de jogo. Tá legal? E nesse caso, o Tom Brady, ele fazia isso com muita excelência. Bom, aí a gente também tem um outro jogador chamado de center. O center é o cara, né, que vocês estão vendo aqui, representado pela letra C, que vai fazer o passe por baixo das pernas para o quarterback. Beleza? Ele é o jogador que vai estar no centro, é responsável por organizar esse time aqui e evitar com que esse time de defesa tente derrubar o quarterback e evitar com que ele faça o passe, evitar com que ele dê continuidade no jogo do time. Aqui vocês estão vendo, chama Marques Pouncey, é um jogador de center, tá bom? Que joga no centro. Beleza? Então, quarterback e o center que vai fazer o passe debaixo das pernas. Aí a gente tem o offensive guard. Vocês vão percebendo que a composição corporal dos caras vão mudando conforme a posição deles, né? Pois é, vocês vão notar isso daí daqui a pouco. Esse cara aqui, o offensive guard, ele fica do lado do center, tá bom? Esse G aqui. Poderia ser OG também, representado pela sigla OG. Seria offensive guard.
É função dele proteger o quarterback, assim como o center também. Então, ele tem que também ajudar a abrir espaço para uma possível corrida. Porque o jogador pode passar, né, o running back, por exemplo, ele pode passar por aqui, fazer uma corrida ou cortar caminho. Então, ele tem que abrir espaço para uma corrida também. Beleza? Ele tem que evitar também que os jogadores venham dos lados aqui tentar ameaçar o quarterback. Então, é a função de proteção. Esse cara aqui é o Zach Martin, que é a função de offensive guard dele. Bom, aí a gente tem o offensive tackle, que é esse cara que fica um pouquinho mais pro lado aqui do offensive guard, né? Então, o hotel offensive tackle tem essa função. Eles ficam de olho nos jogadores da defesa que vão tentar flanquear esses caras aqui, vão tentar passar pelo ladinho para pegar o quarterback. Beleza? Eles têm que tomar conta de tudo isso aqui. Tem várias formações no futebol americano, mas eu tô trazendo aqui de forma mais simples para vocês algumas coisas, tá bom? Bom, então esse é o offensive tackle. Bom, esse cara aqui, né, a título de curiosidade, se chama Taylor Lewan e joga no Titans e ele é um offensive tackle. Aí a gente tem o tight end, esse cara aqui que parece ter deslocado, né? O time tá organizado aqui, só tem um cara desse lado. Esse cara, pessoal, ele é um cara híbrido. Ele pode servir tanto para correr, como também para ficar na defesa. Esse cara se chama, né, Travis Kelce, e ele fica fazendo essa função híbrida aqui, de acordo com o que o time necessite nesse momento. Uma função bastante importante, o tight end. Beleza? Bom, então, aí, prosseguindo, a gente também tem os running backs. Então, o running back são esses caras que ficam atrás aqui do quarterback. Dividindo duas funções ainda do running back, se chama fullback ou halfback. Por isso que tá RB e FB. Ou é fullback ou é halfback. Beleza? Ou running back, propriamente dito também, poderia ser chamado dessa forma. Bom, o que acontece é que um dos jogadores, ele é mais especificamente um corredor, então ele tem o papel de conduzir a bola, basicamente, tá? E o outro jogador, que é o running back, ele também tem o papel de conduzir a bola, também tem o papel de correr, entretanto, ele também é responsável por proteger mais o halfback. Então o fullback, ele acaba protegendo um pouco mais o halfback, que é o cara que realmente vai lá, vai correr, vai performar, beleza? Esse cara é o Todd Gurley, beleza? Vamos lá. Aí a gente tem esses caras do ladinho aqui que se chama wide receivers. Bem nas extremidades, tá vendo? Esse cara tem um perfil, né, mais magro em relação aos outros aqui. Ele tem um perfil menos barrigudo, vamos dizer assim. E é justamente por isso, esses caras aí, pessoal, eles são recebedores. Eles vão receber passes do quarterback, beleza? Precisam ser jogadores mais rápidos do time, no caso. Então o objetivo deles é simplesmente avançar e progredir para end zone. E esse cara se chama Odell Beckham Jr. Bom, sabendo dessas posições então, wide receiver, offensive tackle, os guards, o center, quarterback, os running backs e aqui o tight end, a gente entende como funciona o time de defesa. Ou melhor dizendo, o time de ataque. Agora a gente tem que entender como que funciona o time de defesa aqui. E vamos entender um pouquinho sobre as posições de defesa. Primeiro, os defensive tackles. Os defensive tackles, pessoal, esses caras aqui do meio, eles têm o papel de evitar jogadas que vão ser programadas, né, arquitetadas pelos quarterbacks. Beleza? Eles têm que evitar o avanço do time de alguma forma. Então, eles são jogadores muito importantes para que isso aconteça. São jogadores parrudos, tá bom? Tem que ser jogadores bem fortes para evitar realmente a progressão do time, com muito contato. Então, esse cara aqui, por exemplo, é o Fletcher Cox, e é um defensive tackle. Aí a gente também tem um outro cara aqui, né, que é o defensive ends, beleza? Esse defensive ends, eles ficam um pouco mais nas pontas aqui, eles tendem a ser um pouco mais rápidos do que os tackles, porque eles podem correr, precisar correr um pouco mais, e o objetivo deles é evitar exatamente essas corridas e derrubar o quarterback. Então, eles têm que evitar que a recepção de passes aqui, que exista corridas pelos running backs, e se a bola tiver com o quarterback, eles têm que estar de olho também para derrubar o quarterback, beleza? Isso é bastante importante. Então, ó, né, e os caras são parrudos, são fortes, são grandes, né, justamente para isso. Você pode ver, né, dá um medo um cara, imagina um cara de 1,90, né, com toda essa disposição, vindo na brutalidade ali para tentar te derrubar e jogar no chão o mais rápido possível. Esse cara, por sinal, se chama J.J. Watt. Bom,
Aí a gente também tem os linebackers. Esses linebackers que ficam um pouco mais na linha secundária, tá bom? Por isso que se fala que eles não estão na primeira linha, né? São jogadores aqui na segunda linha. Esses caras, eles ficam aqui atrás por um bom motivo. Eles controlam esse avanço da defesa. Então existe um central aqui e uns laterais também. São 3 linebackers, isso é importante falar. Caso a corrida se concretize, caso o outro time avance, eles têm a função de parar o ataque o mais rápido possível, beleza? Eles dão suporte aqui ao time que está na frente, tá legal? Esse cara aqui se chama CJ Musley e é um linebacker. Beleza, pessoal? Então, isso é bastante importante também. Esses caras ficam um pouco mais atrás. Aí a gente tem os cornerbacks, ó, que ficam ainda mais atrás. Eles ficam na frente, se vocês perceberem bem, dos wide receivers. E eles têm a função exatamente de evitar o avanço desses caras aí. Beleza? Eles interceptam os passes dos wide receivers. Então, imagina que esse quarterback vai fazer um passe aqui, ó, para esse cara. Então, o wide receiver vai correr, esse cara vai interceptar esse passe aqui. Beleza? É exatamente isso que acontece. Esse carinha aqui se chama Kyle Fuller e é um cornerback. Aí vocês vão perceber que tem outra posição aqui que basicamente tem 2 posições aqui um pouco mais deslocadas, né? Esses são os safeties, que eles podem ser divididos em 2 aqui, tá bom? Eles ficam mais atrás e eles vão dar suporte para os cornerbacks, beleza? Se algo der errado aqui, eles vão ainda tomar conta, né, de evitar com que o ataque seja concretizado e chegue na end zone. Então, eles ficam ali fazendo a interceptação de alguns passes. E o free safety é o que fica mais para interceptar passes longos, tá bom? Você pode ver que ele fica mais atrás. Então, quando tem um passe muito longo, o jogador precisa correr até aqui, mais ou menos, para receber o passe e fazer o ponto, o touchdown. Ele vai interceptar esse passe aqui, esses passes mais longos. Esse aqui, que é o strong safety, ele fica um pouco mais para defesa, beleza? Ele faz aquele papel de controlar essa defesa aqui do meio, ou então passes um pouco mais curtos, tá bom? Então esse cara aqui se chama Derwin James e ele faz o papel de safety. Gente, aí a gente também tem outras funções alternativas que se chama nickelback ou Jimmy back. Esses caras aqui, eles são colocados em jogo, por exemplo, quando o time ele opta por reforçar essa linha secundária. Então, essa linha traseira da defesa ela pode ser reforçada com alguns jogadores, dependendo da formação do time de defesa que eles fazem aqui. Então, o que acontece é que quando existe essa formação, pode ser introduzida essa nova função que é o nickelback ou o Jimback, caso seja esse 6º jogador. Beleza? Além dessas posições de ataque, então, pessoal, que a gente acabou vendo, a gente viu as posições de defesa e agora a gente viu também que tem os especialistas. O que são os especialistas? Bem rapidinho em relação a eles, mas os especialistas eles fazem funções bem específicas aqui em campo. Por exemplo, o kicker. O kicker é o cara que vai performar o kick-off. Ele vai fazer aquele chute inicial, assim como ele vai fazer os chutes do field goals também. Aqueles chutes no arco em Y, ele vai performar também. É um cara especializado nisso. Isso é muito legal no futebol americano, né? Cada um com a sua função, especializado nisso, treinado para isso. O recorde, por exemplo, de um field goal, pessoal, foi de 63 jardas. O cara chutou a 58 metros de distância e acertou aquele arco ali, beleza? Esse é um exemplo de um kicker chamado Adam Vinatieri. E aí a gente também tem o punter. O punter também é um chutador, ele também vai chutar a bola, só que ele faz os punts, beleza? O punch é aquele chute que ele pega a bola em mãos e vai dar uma bica lá para o time adversário. Quando existe isso, né, por exemplo, na terceira estratégia que deu errado de ataque, não conseguiram avançar as 10 jardas, e daí o time vai pegar e fazer o punch para devolver a bola para o adversário na 4ª jogada, esse punter aqui que vai entrar em campo para fazer essa jogada aqui. Ele tem o objetivo de reposicionar o time adversário, chutar bem a bola para dar tempo do time de ataque, que agora vira de defesa, né, se reposicionar e evitar o ataque da equipe inimiga o mais rápido possível. Esse cara se chama Brad Kern. Aí a gente também tem os holders. Cara, o holder simplesmente, sabe quando tem o kickoff? Tem o cara que vai segurar a bola para ele performar o chute, tá? É esse cara aí, ele vai segurar a bola e esse cara vai ser chamado de holder. Ah, mas o cara só faz isso, ele só vai treinar a segurar a bola? Não.
Geralmente essa função aqui de holder, ela fica para um quarterback, que é o quarterback reserva, ou para um punter também. O punter pode pegar e fazer o papel de holder para um kicker. Isso é bastante importante, beleza? Então é isso. Aí a gente também tem os long snappers. O snap, pessoal, é essa passada por baixo das pernas que eles fazem no início do jogo, né? Que o center faz para o quarterback. Porém, existem jogadas, por exemplo, em que esse snap ele precisa passar para o punter ou para algum holder segurar a bola e fazer um kick-off. E não é assim, o juiz apita e faz o kick-off. Não, o time tem que se organizar para que dê tempo do cara fazer o passe, pegar a bola, posicionar no chão, o outro vir e chutar. O outro time pode interceptar isso daí, por exemplo. E isso é bem interessante, né? Então eles têm que fazer isso o mais rápido possível. O long snapper, ele faz passes longos aqui. Então ele entra em campo justamente para fazer esses passes mais longos para quando existe, por exemplo, uma passada para um holder ou para um punter, aí mais específicas e não necessariamente para o quarterback, beleza? Isso é importantíssimo da gente esclarecer. Bom, e aí finalmente a gente vai para a parte científica, falar um pouquinho sobre os papers e a nutrição aplicada ao futebol americano. E primeiro de tudo, é legal a gente esclarecer que o primeiro paper, pessoal, aconteceu lá em 1969, bem antigamente, e o foco, né, hoje, por exemplo, das publicações que a gente tem em futebol americano é exatamente isso, a prevenção de lesões. Você já imagina um esporte que tem um alto índice de lesão? Se a gente pegar 36 lesões que ocorrem a cada 1000 exposições em campo, é muita coisa. Se vocês forem comparar com outros esportes, é muita coisa. Porque é um jogo que envolve muito contato físico, envolve você derrubar o adversário, envolve a agressividade esportiva é bastante pontuada e acentuada aqui no futebol americano. Então isso é bastante importante a gente salientar. Então hoje, a maior parte dos artigos científicos que a gente encontra sobre o esporte é falando sobre treinamento, formas de prevenção de lesões, saúde, tá? Saúde cardiovascular, saúde neurológica. Vocês vão entender por que saúde cardiovascular, tá? Mas primeiro, deixo para vocês refletirem uma coisa. Aqueles caras que ficam na defesa, nem todos eles são fortes. Grande parte deles tem alta taxa de gordura corporal. E essa gordura corporal é negativa e afeta a saúde cardiovascular deles, beleza? O peso corporal excessivo deles. E a saúde neurológica, eles se preocupam aqui, por quê? Porque o jogador, ele sofre muitos traumas, concussões, então ele precisa se preservar ao máximo, porque ele pode ter prejuízos em sua função cerebral por conta desses traumas e incidentes que acontecem durante a partida, mesmo com o equipamento, mesmo com os pads, tá bom? Bom, primeiro artigo que eu deixo para vocês aqui é um artigo que ele foi publicado por A.B. Elizabeth. É um artigo que fala sobre futebol americano, sobre o conhecimento entre os jogadores também. Eu gostei bastante quando eles pesquisaram isso aqui nesse artigo. Então acontece o seguinte, eles viram algumas coisas aqui. Primeira coisa que eles viram é que os atletas de linha, aqueles caras que ficam na defesa, que ficam no contato físico direto e não são os corredores, são os mais pesados, eles tendem a ter um maior EMC, eles tendem a ter uma maior circunferência de cintura do que outros jogadores, e isso envolve um maior risco também de síndrome metabólica, de hipertensão arterial, de doença cardiovascular, de diabetes mellito. Então, esse estudo aqui, ele mostrou 88 participantes da Universidade de Whitworth, da divisão 3 de futebol americano. E daí, pessoal, a justificativa foi que os atletas eles estão em risco nutricional muitas vezes, e muitas vezes eles não contemplam o número de nutricionistas suficientes também para ajudar esse time. Então essa foi uma das justificativas e eles procuraram ver o nível de conhecimento dos jogadores também em relação à nutrição, ao que eles precisariam consumir e várias outras coisas. Muitos artigos que a gente vê hoje é sobre atletas de universidades, tá bom? Que é a primeira entrada ali para o esporte que a gente tem. Então muito que a gente tem publicado hoje é sobre os colleges, ou seja, sobre as universidades e os atletas das universidades. Bom, veja que aqui eles comparam dois tipos de amostras aqui. Um tipo de amostra fala sobre toda a amostra dos jogadores, ou seja, o time inteiro, contando com os atletas de linha, contando com os quarterbacks, contando com todo mundo, com os wide receivers. E aqui eles fazem a comparação somente com os atletas de linha. E aqui a gente começa a perceber que os atletas de linha eles tendem a ser
pesar mais em quilos em comparação a todo o resto do time, tendem a ter um IMC bem maior, que já beira obesidade nível 2, nível 3 aqui, dependendo do desvio padrão, e a gente começa a ver que eles têm realmente um índice maior de adiposidade corporal, beleza? Outra, aqui eu vou sair um pouco desse estudo, já já eu volto nele. Mas esse estudo especificamente, ele mostrou as características de composição corporal em atletas da primeira divisão de futebol americano. É um estudo fantástico também que mostra muito bem o que a gente vai ver aqui. Então, olha só, as posições que a gente acabou de falar, e aqui a gente tem a estatura deles e o peso. Então, se você for acompanhar um dia um atleta de futebol americano, é legal que você acompanhe essas médias também de peso, de altura, veja como funciona a coisa. Isso é bastante importante. E aqui o que mais importa pra gente, isso são atletas de universidade, você pode ver a idade média delas é de 19, 20 anos, né? A média de idade mesmo deles. A gente tem várias posições aqui. O que eu quero deixar para vocês, aqui ele faz uma comparação de altura com o peso também, isso é bastante importante. Alguns atletas são mais altos que outros, alguns têm um peso um pouco maior. O que a gente acabou vendo no outro artigo acaba se replicando aqui. Os atletas de linha, eles tendem a ter um peso maior, mas o que eu deixo para vocês de realmente importante é isso aqui, a composição corporal. Então, se a gente olhar a massa gorda deles, a massa de gordura, comparar com a massa magra, olha só que interessante. Tá? A gente começa a comparar alguns parâmetros aqui. Veja, primeiro, vamos direto para o percentual de gordura. O percentual de gordura, veja que existe uma disparidade de percentuais de gordura aqui que varia mais ou menos de 14%, de 13%, que vão até 24%, mais ou menos, que é a média aqui do percentual de gordura desses caras. A gente começa a notar que, por exemplo, olha os defensive linemen, tá? Os atletas de linha de defesa aqui, eles tendem a ter 22% de gordura. Quando a gente olha, por exemplo, para esses caras aqui, ó, os offensive linemen, que ficam nessa linha também, junto com os defensive, eles também têm um percentual de gordura bastante elevado. Então, para vocês começarem a entender que existe essa diferença aqui de percentual de gordura. Ao mesmo tempo, são caras que têm uma quantidade significativa também de massa livre de gordura. Então, eles têm gordura corporal pra caramba? Eles podem ter. E digo que tá até modesto isso aqui, tá? Tá até modesto. Tem atletas bem piores aqui, com níveis maiores de gordura ainda. Depois, se vocês forem dar uma olhada na internet, vocês vão achar atletas de linha de defesa. Vou até mostrar uma foto na edição para vocês, que realmente tem uma gordura, uma adiposidade, inclusive visceral, bem elevada, bem pronunciada. Aqui até que tá mais tranquilo. Vocês conseguem enxergar ainda que esses caras aqui, olha, tem um nível de massa livre de gordura, de massa magra muito interessante também. Olha a comparação deles, por exemplo, para um quarterback, né? Ou então para um defensive back. Veja que olha a quantidade de peso desses caras e olha a quantidade de peso de gordura, tá? E de peso de massa magra. Vocês vão ver que existe uma diferença grande de 30 kg de gordura para um, para 12 kg de gordura para outro. De 96 kg aqui de massa magra para um, de 72 kg para outro. Então, isso é bastante importante. Aqui eles falam também a massa magra da região dos membros inferiores. Isso é bastante importante também, dependendo da posição deles. Bom, então, aqui uma comparação, mais uma vez, né, falando sobre a massa magra, sobre a massa gorda dos atletas, mas a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui. Nesse mesmo artigo, aquele artigo antigo que eu mostrei para vocês, eles avaliaram o consumo médio de nutrientes dos atletas de linha. Então, olha que coisa interessante. A energia, pessoal, as calorias que eles gastam no dia, a gente fala que varia mais ou menos de 4.500 até 6.000 calorias. Depende muito, tá? A gente começa a ver aqui a quantidade estabelecida, que é realmente a ingestão dietética deles e o desvio padrão. A gente começa a ver a média de desvio padrão aqui de várias coisas, de fibras alimentares, de proteína, de gordura saturada, de ácidos graxos monossaturados, de ácidos graxos poliinsaturados, da série de poliinsaturados ômega 3, da série ômega 6, de colesterol dietético, de sódio e potássio. O que a gente percebe aqui? Em relação ao sódio, eles consomem muito mais do que realmente deveria na dieta deles. Olha a média de consumo de sódio deles, isso é preocupante, né? Quando a gente fala em hipertensão arterial, ao nível de adiposidade corporal deles elevado também.
A gente vê que o consumo de colesterol dietético é elevado também, provavelmente por consumo de ovos, né? Que a gente entende. Que a gente também entende que o colesterol, no nosso corpo, a síntese de colesterol, ela não vem tanto de colaboração do colesterol dietético, mas sim da enzima HMG-CoA redutase. A gente produz colesterol pelo fígado e não necessariamente pelas fontes dietéticas. Bom, e aí a gente tem outras coisas aqui, né? Que seria o consumo aqui de ácidos graxos poliinsaturados, de monoinsaturados, algumas coisas adequadas, algumas coisas nem tanto adequadas. Assim, quando a gente pega o ômega 3, é muito comum ver um consumo não adequado de ômega 3 pela população aqui. Isso é bem importante. Quando a gente pega aqui, por exemplo, a fibra dietética, veja também que o consumo dele está adequado sim com a fibra dietética, tá? Eu sei que é 1.414 gramas de fibras, né, a cada 1.400 calorias, porém 63 gramas de fibras até onde isso seria adequado para eles, né? Mesmo que essas são as recomendações, eu questiono também em relação a isso. As calorias, então a gente começa a ver que muitos nutrientes, principalmente, né, as gorduras, aqui as gorduras saturadas, estão acima das recomendações estabelecidas pelas DRIs, pelas recomendações dietéticas propostas pelo Institute of Medicine. Ou seja, falta aqui um incentivo um pouco mais, uma orientação nutricional para eles começarem a se alimentar um pouco melhor, até para controle de excesso de adiposidade corporal. Aí, continuando o estudo, ele ainda mostra alguns suplementos que neles consomem creatina, tá bom? Multivitamínicos, proteínas, né? Pós de proteínas. Alguns consumindo. Veja que nem todos consomem café aqui todos os dias, né? O que nunca consumiram, olha só, creatina, por exemplo, 60% da amostra que nunca consumiu creatina, né? Que seria um dos suplementos mais adequados aqui para um atleta de futebol americano, quando a gente fala em suplemento alimentar. Interessante, né? Com uma função ergogênica boa, a creatina seria muito bem-vinda. Os pós de proteína também, que são bem consumidos, né? Diferente da creatina, eles são bem consumidos aqui. É uma facilidade, sim. A gente vai discutir isso daqui a pouco, mas a gente tem mais ou menos a média de consumo deles aqui, a frequência alimentar. Isso aqui é um recordatório de frequência alimentar deles, beleza? Um questionário de frequência alimentar. Aí a gente começa a ver também que grande parte aqui das fontes de nutrição deles, tá bom? Vem de fontes que, por exemplo, são websites, fontes que são o coach, e pouca informação nutricional tem, por exemplo, do nutricionista. Então é algo que a gente fica questionando também. Aqui eles fizeram outra pergunta também para eles: que tipo de situação ou que tipo de profissional eles se sentem mais confortáveis em discutir as necessidades nutricionais. Com o coach seria um pouco mais, e com o nutricionista, com o dietitian, né, seria até um pouco menos do que o próprio coach. Ou seja, a relação nutricionista com o atleta aqui parece, né, não ser tão positiva assim. Ou seja, não dá tanta abertura para essas discussões, né, para falar um pouquinho mais sobre a dieta. E aqui eles colocam também sobre se a dieta está realmente adequada, né, nutricionalmente falando, e o percentual de respostas aqui de cada um deles, do treinador atlético, do nutricionista, do time físico aqui e do coach. Bom, o que a gente pode perceber dessa pesquisa aqui é o seguinte: mais de 50% do pessoal reportou consumir os grãos, carboidratos, carne, laticínio, só que menos de 50% reportaram consumir fruta, legume e verdura diariamente, sendo que é algo necessário para um atleta por conta das vitaminas, dos minerais, dos fitoquímicos também. Os suplementos mais utilizados foram as proteínas, que a gente acabou vendo, e os atletas de linha consomem mais gordura total, mais gordura saturada, mais colesterol dietético, mais sódio também, e consomem um pouco menos de carboidratos e gorduras essenciais. Então, a média de conhecimento dos participantes ficou em 55%. Os pesquisadores também viram algo interessante aqui, que quem fez um curso de nutrição na faculdade, quem passou por essa matéria, fizeram scores melhores aqui no conhecimento de nutrição do que aqueles que não tiveram. Ou seja, parece que foi contundente um processo de educação nutricional, uma matéria relacionada com a nutrição. E os participantes também relataram confiarem mais nos coaches, em primeiro lugar, do que websites, treinadores e até mesmo os nutricionistas. E aí, pessoal, que a gente começa a questionar também sobre o papel do nutricionista nesse esporte, nesse clube, de desenvolver uma relação boa com esses atletas aqui, principalmente os atletas de linha, que tendem a desregular um pouco mais a alimentação, que estão em risco nutricional também, quando a gente fala em alguns tipos de doenças aqui.
E olha só que eu vou mostrar para vocês também, que nem tudo é exatamente do jeito que é mostrado nos artigos. Existem pontos fora da curva aqui. E alguns caras que eu vou mostrar para vocês são pontos fora da curva. Por exemplo, o Aaron Donalds. O Aaron Donalds, pessoal, um defensive tackle, ele tinha tudo para ter um nível de adiposidade corporal bastante elevado, porém não. Ele é um cara muito forte, inclusive, com uma massa corporal de 128 quilos, com um nível de gordura corporal razoavelmente bom para o esporte, tá bom, né, para ele, principalmente pela função que ele exerce em campo. Ele precisa evitar a progressão do outro time. É um cara muito forte, né? Se a gente pega um RM aqui, a repetição máxima do supino dele, 226 quilos, repetição máxima aqui do agachamento dele, 453 quilos. É peso pra um caramba isso aqui. É um cara muito forte e que consome mais ou menos 3.600 a 5.000 calorias diárias. E olha só que interessante, né? Eu coloquei aqui para vocês verem também o consumo de carboidratos, de proteínas e de lipídios também desse cara, né? Para vocês estarem comparando. Se vocês forem ver de 3.600 calorias a 5.000, se você pegar isso em carboidrato, ele consome mais ou menos 450 até 625 gramas de carboidrato. Se você pegar proteína, ele consome mais ou menos de 180 gramas a 250 gramas de proteína por dia. E se você pegar em gorduras, de 120 a 166 gramas de gordura. Se você quiser saber, pessoal, é uma dieta equilibrada. É bastante coisa, é um cara grande, com muito peso, com muita massa magra e que treina muito também. Treina 6 vezes por semana até. Então, é um cara que precisa de bastante calorias, de bastante nutriente para recuperar, para evitar um overreach disfuncional e que ele mantém o seu peso muito bem, com um risco baixo de desenvolvimento aqui de doenças crônicas. E ele é um cara que viu que isso dá muito certo no esporte também. Quando a gente fala em desempenho e performance, ele é um cara que performou muito bem. Então, com a composição corporal aqui favorável a ele, né, favorável à saúde dele, ele conseguiu correr melhor, ele conseguiu performar melhor do que muitos outros. Bom, e aí a gente também tem um outro cara chamado Metcalf. O Metcalf, pessoal, ele é um wide receiver, esse é um cara mais focado em corrida, tá bom? Ele é engraçado que ele usa essa chupeta aqui, né, em campo, né, como a proteção de boca dele, acaba sendo uma chupeta. E esse cara aqui, ele é maior, tá? Ele tem 1,93, ele tem um peso menor do que aquele outro cara, ele tem 104 quilos. E a gente vê, né, a corrida dele de 30 a 37 quilômetros por hora, ou seja, um cara muito alto. Ele não pode ser um cara muito mirrado, muito leve, porque ele tem um contato físico do jogo. Então todos os caras do futebol americano, eles têm que ter uma carcaça, vamos dizer assim, eles têm que ter uma massa magra considerável, porque é um jogo de bastante contato. Só que ao mesmo tempo é um cara que corre muito, ele é um cara muito forte também, então o deadlift dele é um deadlift razoavelmente forte. O supino dele também, um RM dele, 158 quilos, praticamente ele coloca 70 quilos de cada lado para fazer uma RM, é bastante coisa. O salto vertical dele de 1,23 m, então é um cara com muito preparo físico, com uma aptidão aqui física bastante importante, as valências dele bem desenvolvidas na relação à força, velocidade, explosão. É um cara que, para vocês conseguirem ver, que são caras fora da curva aqui no que diz respeito à composição corporal. E isso favorece bastante eles. Para vocês entenderem que muitas vezes um atleta não precisa ficar na média do que todo mundo é, mas você pode melhorar cada vez mais a composição corporal e isso traz resultados positivos para ele em campo. Tá bom? Obviamente que não é só composição corporal, tem a técnica, tem a estratégia, mas se você puder melhorar os treinos desse cara, se você puder melhorar a nutrição para ele poder performar melhor, isso vai se somar com aquilo que ele já é, beleza? Esse cara aqui, por curiosidade, gosta bastante de cozinhar, tá? Ele gosta muito de cozinha, de culinária, de gastronomia, inclusive ele quer abrir um restaurante, eu acho que quando ele se aposentar, ele curte bastante. Isso é bem legal, um cara bastante ligado à alimentação, então gosto bastante disso. As pessoas têm que ser ligadas sim à nutrição, saber cozinhar, saber preparar seu próprio alimento, saber dar sabor no alimento, saber dar a alimentação, a refeição, o espaço que ela realmente precisa. Isso é bastante interessante. Bom, e daí a gente tem um outro artigo também que fala sobre alguns hábitos aqui de alguns jogadores de futebol americano. Eles discutem alguns pontos também. Então, eles viram que 23% dos jogadores eles comem fora e dessas vezes que eles comem fora, 50% é em fast food.
Então, os autores colocam que um ponto crítico aqui na preparação é a nutrição e ela é frequentemente desvalorizada. Os jogadores, eles reportam comer bastante fast foods, bastante gordura saturada, bastante sódio, como a gente viu também. E isso sendo um jogador que gasta bastante calorias, tá? Então, o jogador que gasta 5.000 a 6.000 calorias por dia, se ele não regular bem a nutrição dele, ele pode ser que coma menos do que ele realmente precisa e isso afeta a performance dele. Ou ele coma alimentos que prejudiquem aqui a sua recuperação, não faça a devida periodização de proteínas, isso atrapalha a sua recuperação muscular, isso atrapalha o seu desenvolvimento. O futebol americano é um esporte que ele trabalha muito, algumas valências específicas como força, velocidade, explosão. Os atletas fazem muita musculação, precisa ser atletas grandes em geral para poder aguentar a porrada, para poder aguentar o contato físico, né, o embate ali durante a partida. Porém, alguns precisam correr mais, alguns precisam proteger mais e isso varia de cada um, beleza? Alguns suplementos que eles colocam aqui que seria bem interessante. Aqui eles colocam a cafeína, a creatina, os pós de proteína também. São suplementos que são muito interessantes. Eu coloco também alguns tamponantes, né, que não são citados aqui, mas que podem ajudar sim durante o jogo. Então, betalanina, o bicarbonato de sódio, talvez possam ser alguns recursos ergogênicos aqui que possam ser utilizados de forma positiva para esses atletas. O que eles utilizam também para a saúde neurológica, comumente, é a curcumina, que é um fitoterápico, tá? O resveratrol, que também é um fitoterápico, vem da uva, inclusive. A curcumina, os curcuminoides, vêm principalmente da cúrcuma, cúrcuma longa, e o resveratrol vem das uvas, principalmente as uvas tintas, tá bom? Bom, e do suco de uva, principalmente. E aqui o DHA é o componente presente no ômega 3, tá bom? O docosahexaenoico é um ácido graxo muito da série ômega 3 associada à saúde do sistema nervoso central. Todos esses antioxidantes aqui, pensando em melhorar a saúde neurológica, que é um ponto importante. Eu coloco a creatina também aqui. A creatina tem relação com a saúde neurológica, principalmente porque os atletas sofrem muita concussão, sofre muitos traumas, então é muito importante que ele esteja muito bem orientado aqui, consumir bons alimentos e bons nutrientes que evitem ao máximo essas pioras na sua saúde neurológica que pode ser afetada em decorrência a esses traumas, tá bom? E aqui outro ponto crucial é a hidratação. Então, a taxa de sudorese de um atleta de futebol americano, até por conta dos pads, dos equipamentos que eles vestem, que piora a sua troca de calor pelo corpo, é de 1,6 a 2,3 litros por hora. Então, isso já dá dicas pra gente de quanto por hora esse cara deveria consumir de água, de líquidos, talvez com carboidratos, talvez com sódio também, dependendo da quantidade que ele esteja consumindo. Isso é bom fazer as contas na hora, né? Tá bem feitinho, né? Assim como a gente falou na aula de hidratação. Mas olha só como é importante a gente levar em consideração essa taxa de sudorese, porque muitos atletas, algumas posições tendem a suar um pouco mais que as outras. Então a média seria de 1,8 litros por hora. Mas, por exemplo, se você pegar atletas de linha, eles tendem a suar um pouco mais, e os atletas mais de trás da linha secundária, da linha de trás de defesa, eles tendem a suar um pouco menos. Então, isso precisa ser individualizado também. Muito importante, tá bom? E aqui esse outro artigo, ele fala a respeito sobre a saúde cerebral dos jogadores, sobre alguns marcadores importantes de inflamação cerebral. Artigo recém-lançadíssimo, né? Em março de 2022, os autores viram a função cognitiva e inflamação cerebral nesses jogadores de futebol americano de Israel. E eles viram também que existe uma diminuição de memória recente, uma tendência de piora a memória de longo prazo imediatamente após o jogo, mas depois de um tempo essa memória ela volta ao normal, tá? Isso é uma intercorrência que acontece durante o jogo. Eles avaliaram algumas citocinas inflamatórias, interleucinas, viram se realmente existe alguma indicação de dano cerebral, mas o principal achado deles aqui foi, na verdade, que alguns atletas de linha, eles tendem a ter uma inflamação crônica de baixo grau. Isso pode ser uma piora no estado neurológico deles também. Então isso é importante a gente ficar de olho, aquilo que eu falei para vocês. Atletas de linha, um pouco mais de gordura corporal, um pouco mais de gordura principalmente na região do abdômen. Não é interessante porque predispõe a doenças cardiovasculares, a síndrome metabólica, a doenças crônicas não transmissíveis, tudo isso que vocês já conhecem. Então, algo que a gente tem que ficar de olho também. Beleza? Então, pessoal, basicamente é só.
beleza? Tem muita coisa a ser pesquisada ainda no futebol americano, a ser esclarecida. Todos esses suplementos que a gente já comentou, eles podem ser encaixados de forma inteligente aqui no futebol americano. É sempre bom ler as regras de alguns campeonatos, de algumas federações, para ver até quanto de alguns suplementos são permitidos também, mas creatina, basicamente, a cafeína em quantidades adequadas. São suplementos bem tranquilos, a beta-alanina também bem tranquilos de ser utilizado. E é um esporte muito interessante porque cada um tem a sua função, tem a sua composição corporal, tudo para desempenhar um papel muito importante ali durante a partida. Então, espero que tenha sido de bom entendimento para vocês, que vocês tenham gostado. Obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.